Vamos circuito de novo? Veias cavas, o sangue chegou. Venoso ou arterial? Você pensou venoso, muito bem. Ele entra pelo ato direito, sim ou não? Chegou. Passou pelas válvulas tricúspide, né? E chegou em qual ventrículo? Direito, ok? Vai acontecer uma sístole ventricular, o sangue vai sair do coração para os pulmões. Ele ainda é venoso. Sai por veia ou artéria? Artéria. Como é que a gente chama essas artérias? Artérias troncopulmonares. Chegou lá nos pulmões, aconteceu a hematose. Como é que eu chamei essa hematose para vocês? Hematose alveolar. O que é uma hematose alveolar? É aquela que você viabiliza a saída do gás carbônico para os pulmões e a chegada do oxigênio no sangue. O sangue que era venoso, quando foi oxigenado, passou a ser sangue o que agora, amigos? Arterial. Ele vai voltar para o coração. Quando ele volta para o coração, qual foi a afirmação que eu pedi para você lembrar? Ele volta por veia ou artérias? Volta por veias. Vai chegar ao coração. Chegou ao coração, a gente chamará essas veias de veias troncopulmonares. O que elas estão trazendo? Sangue venoso ou arterial, amigo? Arterial. Entrou pelo átrio esquerdo. Passou pelas válvulas biotricúspide. Lado esquerdo do coração, bicúspide. Mitral. Vai chegar ao ventrículo esquerdo. Mais espessado, mais capacitado. Intensa sístole, né, no ventrículo esquerdo. O que vai acontecer? Esse sangue rico em oxigênio vai sair desse coração através de qual artéria, meus amigos? A artéria aorta, ok? Que será distribuído pelo nosso organismo inteiro, essa oxigenação, inclusive, como eu tinha falado anteriormente, na região da ramificação que nós colocamos como coronárias, ok? Então, volta aí para mim, nessa alternativa, dá uma olhadinha aí, vamos lá, telinha aí para mim, por favor, na questão, isso. Olha o que nós temos aqui, amigos, na letra B, toda artéria conduz sangue arterial, tá certo isso, pessoal? Toda artéria conduz sangue arterial? Não! Existe a possibilidade da artéria conduzir também sangue, o que nós vimos? Venoso, né? Eu falei que foram as artérias troncopulmonares que faziam isso. Esse circuito também é verificado, quer dizer, o sangue arterial circulando em veias, sangue venoso circulando em artérias, lá no cordão umbilical, ok? Na letra C, o que nós temos aqui, ó? A perda da elasticidade ou de elasticidade das artérias pode acarretar em alterações na pressão mínima e máxima e sobrecarregar o coração, com certeza. Arteriosclerose pode ser verificada, né? Não sei se você lembra, tem um jogador de futebol chamado Washington, né? Que é do São Paulo. Ele teve um problema coronariano, né? Ele teve problema de arteriosclerose e ele teve que colocar stents. O que é um stent? É aquele aparelhinho que é colocado na via vascular por via, tá? Via de intubação, né? Numa angioplastia, ok? Ele vai lá, coloca um stent. O que o stent faz? O stent promove o movimento das artérias para viabilizar o processo de elasticidade. Quer dizer, a elasticidade acaba voltando para o processo. Nós temos esse processo organizado, induzido, fazendo com que o sangue chegue fluentemente aos devidos locais, aos devidos tecidos. Ai de nós, se ele não chega no coração direito, ai de nós, se ele não chega na periferia, não chega na nossa cabeça, né? A viabilidade que você precisa de circuito é fundamental, ok? Então, voltando aí, meu amigo, só para fechar, observe, por favor, nós temos a letra D. O que tem nessa letra D? Observe que tem o seguinte: é considerado fator favorecedor da aterosclerose o excesso de partículas LDL. Só para lembrar vocês, o que significa LDL? Lipoproteína que conduz colesterol. Lado negativo desse LDL, meus amigos, ele viabiliza a concentração de placas de gordura. Aonde? Viabiliza a concentração de placas de gordura no nosso vaso sanguíneo, nas nossas coronárias, ok? Que transportam grandes quantidades de colesterol no plasma sanguíneo e, infelizmente, acaba concentrando, né? Então, na letra D, ó, é considerado favorecedor da aterosclerose o excesso de partículas LDL que transportam grandes quantidades de colesterol no plasma sanguíneo, né? Favorecedor de quê, meus amigos? De aterosclerose, de problemas. Então, qual nessa questão aqui nós estamos identificando o erro? Na letra B de bola, toda artéria conduz sangue arterial,
a gente acabou de informar para vocês que isso não tem nada a ver, ok? Então, o último item que eu tinha colocado no início da aula com relação ao sistema circulatório, para a gente fazer aquele comentário e fechar esse tema, que também é muito importante, que eu escolhi hoje para vocês, é o tema que envolve circulação. Meus amigos, prestem atenção. Eu disse para vocês agora do circuito cardíaco que acontece no homem. E você sabe que o homem é mamífero, concorda comigo? Então esse circuito envolve a participação de quantas cavidades no coração da gente? 4 cavidades. Mas nós não somos os únicos a ter essa concentração de cavidades em 4. As aves também representam isso, ok? E alguns outros indivíduos vão ter menor cavidade, tá certo? E o circuito vai ser um pouco diferenciado. Então, a princípio, na circulação, quando você está tendo esse tema, você que não foi nosso aluno, você que foi aluno de outros professores de biologia, todos eles, com certeza, quando começaram esse assunto que envolve sistema circulatório, chegou para você e disse o seguinte: meu amigo, o sangue é fundamental para transportar hormônio, transportar gases, viabilizar o processo de condução discretas, tá certo? A condução discreta também tem que passar pelo sangue, o sangue tem que liberar, certo? Isso aí, nem que seja com auxílio do excretor, que é o nosso órgão filtrador, certo? E que é vital para qualquer ser vivo. Agora, nem todos os seres vivos vão apresentar tal sistema circulatório. Muito bem. Então, quando você está vendo na zoologia a classificação dos animais, tipo invertebrados, aí você tem lá porífero, quinidário, platelminto, nematelminto, anelídeo, molusco, artrópodes, equinodermos. Vem os protocordados. Aí vem dentro da classificação dos cordados, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e quem mais, amigos? E os mamíferos, ok? Aí o que a gente faz? A partir do momento que a gente analisa o sistema circulatório quando existe no animal, a gente classifica o sistema circulatório em 2 grandes grupos. Quais são? Os indivíduos que têm sistema circulatório aberto e o indivíduo que tem um sistema circulatório fechado. Dos dois, qual é o que tem mais vantagem? É o fechado. Qual o motivo? Rapidez, viabilidade. O sistema circulatório aberto, o sangue desemboca nos tecidos. Há uma captura desse sangue, isso se torna difícil para o animal. Geralmente o animal é de pequeno porte e a sua circulação é como, pessoal? Lenta. Artrópodes, por exemplo. Você nunca vai encontrar uma mosca gigante. Por que você não vai encontrar uma mosca gigante? É muito simples. Se você encontrar, é um ET, né? Ou de outro lugar. Porque aqui não é. Concorda comigo? Porque nesse animal, o sistema circulatório dele é qual, amigos? É aberto. Agora, você vai ter os animais com sistema circulatório fechado, podendo chegar a grande porte, muito parecido com o processo que acontece nos vasos de vegetais. Inclusive, quando você estiver estudando esse assunto de vaso sanguíneo, lembre-se sempre de analisar isso aí, a comparação de sistema vascular humano com sistema vascular vegetativo. Já foi cobrado na UFRN isso. Você tinha que saber os dois. Xilema e floema, lá no vegetal, né? Circuito vascular através de veias e artérias capilares no humano, ok? Então, o que nós temos? Na circulação fechada, existem 2 processos muito importantes de classificação. A circulação fechada pode ser simples, dupla, incompleta e completa, ok? O que é uma circulação simples? Circulação simples é aquela que só passa um tipo de sangue pelo coração do bicho. Um tipo apenas. E que tipo é esse? Venoso. Onde nós verificamos a circulação fechada simples? Nos peixes. Só tem 2 cavidades. Quais são essas cavidades? Átrio, também conhecido como aurícula, e ventrículo. Ok? Certinho? Dá para lembrar disso? Peixe tem qual circulação, então? Fechada. Certo? Simples ou dupla? Simples. O que caracteriza simples? Só um tipo de sangue passando pelo coração do animal. Ok? Anfíbios. Quantas cavidades no seu coração? 3. Quais são essas cavidades? Lá em cima. 2 átrios, 1 ventrículo. A circulação dele é fechada. Aí você vai me dizer, simples ou dupla? Eu vou dizer, dupla. Se eu estou dizendo dupla, são quantos tipos de sangue passando pelo coração animal? 2. Sangue arterial e sangue qual, meu amigo? Venoso. Só que tem um probleminha com eles, que acontece também com a maioria dos répteis. Esses sangues vão se misturar no ventrículo, ok? E ao misturar no ventrículo, o que vai acontecer? A gente, nessa mistura, vai colocar os sangues com um potencial diferente de oxigenação. Então, eles vão perder com isso. Agora, cuidado que eu falei anfíbios e a maioria de quem, amigos? Dos répteis, tá? Então, se, nesse caso, são anfíbios e répteis, e os crocodilianos, como é que fica se ele é réptil? Eles vão ter 4 cavidades, certo? Mas aí os sangues se misturam ainda nos vasos, ok? E em aves e mamíferos, nós vamos ter circulação
também fechada, dupla, completa. Por que vai ser completa? Porque os sangues não se misturam. Ok, pessoal? Esse tema aí, circulatório, já foi. Eu queria que você observasse agora comigo a quarta questão e última questão. Vamos lá?